Olá e bem-vindos! Hoje o nosso material é, um verdadeiro turbilhão de notícias do mercado do futebol. É verdade, é aquele tipo de resumo que te joga de um lado pro outro, né? Exato. Transferências, novelas que parecem não ter fim, cifras que, sinceramente, parecem erro de digitação e, claro, o futuro de alguns dos maiores nomes do esporte. E a nossa missão aqui, então, é justamente tentar botar um pouco de ordem nesse caos. Em vez de só, repassar as manchetes, a gente vai conectar os pontos. Tentar entender as estratégias por trás de cada movimento. Isso. E o que tudo isso significa na prática para os clubes e para os jogadores. Perfeito. É pegar esse fluxo rápido de informação e, desacelerar um pouco, olhar com uma lupa. Vamos começar pelas famosas novelas, que é onde o drama todo acontece. Sempre. A primeira é a do Hulk, que, para surpresa de muitos, teve um final bem rápido. Havia um burburinho enorme sobre uma possível saída dele do Atlético Mineiro. Fluminense e Botafogo de olho, né? Exatamente. Mas aí o próprio Hulk foi lá nas redes sociais e, cortou o mal pela raiz. Disse que fica e que vai cumprir o contrato. E ele fez questão de frisar que não pediu pra sair e que não tem briga com ninguém. O que parece só uma nota de esclarecimento, na verdade, é um movimento muito poderoso, né? Muito. Num ecossistema de notícias que é movido a cliques e a rumores, a palavra final veio do próprio atleta, sem filtro, sem intermediário. Ele assumiu o controle da narrativa. Mas isso não é só uma forma de estancar o problema? Tipo um controle de danos para acalmar a torcida? Eu acho que é mais do que isso. O Hulk, nesse momento, ele age como o seu próprio assessor de imprensa e editor-chefe. É uma tendência que a gente vê lá fora com atletas como LeBron James. Que constroem seus próprios canais de mídia, né? Exato. E a consequência direta disso: a imprensa esportiva tradicional perde o furo, perde a relevância na história e passa a ser só uma espectadora que repercute o que o atleta já disse. O poder mudou de mãos. Interessante. Completamente. Bom, de uma novela que acabou antes de começar, vamos para uma que parece não ter fim. A do Gerson. O Cruzeiro tá fazendo uma força tremenda para trazer ele de volta. Uma insistência notável. E o Zenit, o clube dele na Rússia, bate o pé e quer o valor integral que pagou por ele. A novidade é que agora o Cruzeiro melhorou a proposta em dinheiro, mas tirou da mesa a ideia de incluir jogadores na troca. E por enquanto, silêncio do lado russo. Isso é um jogo de pôquer clássico do mercado. Como assim? O Zenit não tem a menor pressa. Eles têm o contrato. O jogador é valioso e eles podem simplesmente esperar. A nova oferta do Cruzeiro é um sinal claro de: a gente está falando sério, queremos muito esse jogador, eles aumentaram a aposta. Mas não é um risco enorme para o Cruzeiro apostar todas as fichas num jogador só, com o Zenit fazendo esse jogo duro? E se não der certo? É um risco calculado. Ter um plano A tão claro mostra lição. Mas nos bastidores pode ter certeza que existem planos B e C. Sim. O problema é que o mercado todo sabe quem é seu plano A. Se essa negociação vaza, o preço de qualquer outro volante que o Cruzeiro procurar sobe na hora. Claro. Os outros clubes pensam: se eles tinham dinheiro pro Gerson, podem pagar mais caro pelo meu jogador. Exatamente. É um equilíbrio muito delicado entre a ambição e o pragmatismo. E falando em equilíbrio, a situação do Lucas Paquetá é o exemplo perfeito desse cabo de guerra, né? Entre o desejo do jogador e a realidade fria dos números. Totalmente. Ele quer voltar para o Brasil, especificamente para o Flamengo, só que o West Ham colocou ele à venda por um valor na casa dos 60 milhões de euros. É o choque de realidade. O desejo do Paquetá de voltar para casa, estar perto da família, do radar da seleção para a Copa. Tudo isso é genuíno. Sim. Mas do outro lado, tem uma planilha da Premier League. E essa planilha diz que o West Ham investiu uma fortuna nele. E quer o retorno. Não existe sentimentalismo ali. Por isso que um empréstimo é quase impossível, né? O clube inglês quer vender. Exato. Eles não querem fazer um favor. Mas a vontade do jogador não conta nada. Ele não pode forçar a barra, dizer que só quer o Flamengo e dificultar a venda para outro clube. Ele pode, claro. Mas isso tem um custo muito alto para ele. Ele pode fechar o tempo no clube, mas corre o risco de ficar encostado, sem jogar. O que seria terrível em ano de preparação para a Copa do Mundo. Entendi. Olhando friamente, a lógica financeira é esmagadora.
a chance maior é que ele permaneça na Europa, seja no West Ham ou em outro gigante. A diferença econômica é um abismo. E essa realidade financeira bate na porta de todo mundo, até de um campeão absoluto como o Casemiro. Parece que a nova gestão do Manchester United está olhando mais para a planilha do que para o currículo dele. Pois é, a notícia é que ele pode não renovar e quem aparece como interessado surpresa em repatriá-lo é o Palmeiras. E claro, junto com as propostas que já eram esperadas, né? Da Arábia Saudita e da MLS. Diferentes. Quais seriam? A porta 1, Arábia Saudita. O contrato da vida, financeiramente irrecusável. A porta 2, a MLS. Um projeto de vida, qualidade de vida para a família, num mercado em crescimento. E a porta 3, que é o retorno para casa. Para jogar em alto nível, brigar por títulos e fechar o ciclo. Exatamente. Mas o Manchester United não estaria cometendo um erro gigantesco ao abrir mão de um jogador com a qualidade e a mentalidade dele? A fonte que a gente leu até opina isso. Do ponto de vista do campo, provavelmente sim. Mas quando uma nova gestão assume um clube, como a E-News no United, muitas vezes a primeira mensagem que eles querem passar é de mudança. E fazer uma limpa no elenco, especialmente reavaliando os maiores salários, é a forma mais simbólica de fazer isso. Eles querem mostrar que ninguém está acomodado. Então é uma decisão mais política e financeira do que técnica. Eu diria que sim. O Casemiro pode acabar sendo uma vítima dessa nova filosofia de gestão. Ok, agora vamos para os valores que parecem até ficção. O Manchester City, segundo nossa fonte, está se preparando para investir cerca de 500 milhões de reais num jogador chamado Semeno. Um nome que não está no radar de todo mundo, o que torna esse valor ainda mais chocante. Exato. E o detalhe-chave, foi um pedido pessoal do Pep Guardiola. E esse é o fator Guardiola. Podemos chamar de contratação de autor? O que isso quer dizer? Quando um técnico com o histórico e o poder do Guardiola aponta o dedo e diz "eu quero aquele jogador", o preço sobe. O clube não está investindo só no talento do atleta, está investindo na visão do seu treinador genial. É uma aposta de que aquela peça, por mais cara que seja, é o que falta no quebra-cabeça dele. Perfeito. Mas essa aposta na genialidade do técnico não cria uma dependência perigosa? E se o Guardiola sair no ano que vem? O clube fica com um jogador caríssimo que talvez só funcionasse naquele sistema. Esse é o risco, e é um risco altíssimo. É a grande questão do futebol moderno. Os clubes devem ter uma filosofia própria que transcende os treinadores ou devem se moldar totalmente à visão de um técnico vitorioso. E o City escolheu o segundo caminho. Claramente. Eles apostam tudo em Guardiola, e os resultados dão razão a eles. Mas você tem um ponto. O dia que ele for embora, a reconstrução pode ser muito dolorosa. E cara... E falando em caro, chegamos no caso do Estevão, do Palmeiras. Uma empresa de avaliação de mercado colocou o garoto como o jogador brasileiro mais valioso do mundo. É impressionante. Acima do Vini Júnior, que já decidiu Champions League, acima do Rodrigo... O valor dele já estaria passando dos 200 milhões de euros. É uma loucura. Eu entendo o ponto sobre o mercado de potencial, mas isso não é um sinal de que o mercado enlouqueceu de vez. É pura especulação, quase uma bolha. Você usou a palavra certa. Especulação. Mas é assim que o mercado de ponta opera hoje. Eles não pagam pelo que o jogador é agora. Pagam pelo que ele pode ser daqui a 5 ou 10 anos. É como investir numa startup. Exatamente. É como investir numa startup de tecnologia que tem uma ideia genial, mas ainda não dá lucro. Estão comprando o potencial do Estevão se tornar o próximo Neymar ou Messi. Mas colocar um garoto que mal começou a carreira com um valor maior que o do Vini Júnior não desvaloriza o que já foi provado em campo. A performance real parece valer menos que a promessa. É isso que a gente está vendo. Ilustra uma mudança de mentalidade. Os clubes pensam, o Vini Júnior hoje é incrível, mas já custa uma fortuna. O Estevão é uma tela em branco. Se eu o comprar agora, posso moldá-lo à minha filosofia e o retorno pode ser exponencial. É uma estratégia de altíssimo risco. Mas com uma recompensa que pode redefinir o futuro financeiro e esportivo de um clube. Essas avaliações inflamam o mercado, mas são elas que ditam as regras do jogo. E do futuro em potencial, vamos para o passado comprovado. Em contraste total com o Estevão, temos o veterano Robert Lewandowski. O Al Hilal da Arábia Saudita estaria preparando uma proposta pesada para tirá-lo do Barcelona. O contexto, segundo a fonte, é a necessidade de um atacante de peso
já que a aposta em Darwin Núñez não teria dado certo. E aí a estratégia da Liga Saudita fica claríssima. Se com o Estevão o mercado europeu compra o futuro, a Arábia Saudita compra o presente e o passado glorioso. Eles atacam em duas frentes. Em duas frentes. Jovens promissores para construir a liga a longo prazo e superestrelas consagradas para trazer impacto imediato. Lewandowski é o protótipo perfeito do segundo grupo. Um nome global, uma máquina de gols. E uma marca fortíssima. E tem um fator narrativo também, né? Sem dúvida, colocar o Lewandowski para competir de novo com o Cristiano Ronaldo. No mesmo campeonato. Seria um golpe de mestre em termos de marketing. Recriaria uma das grandes rivalidades da última década, gerando interesse global na hora. Eles não estão comprando só os gols, estão comprando a história que vem junto. Exatamente. Mudando um pouco o foco, vamos para as jornadas mais pessoais. Neymar está de volta ao Santos para treinar e se recuperar da cirurgia no joelho. Uma imagem muito forte. A fonte detalha bem o processo. Ele está focado no fortalecimento muscular por 1 mês e meio, sem sequer tocar na bola ainda. E tem uma citação dele que é bem marcante. Santos é meu lugar. Tô em casa, tô seguro, tô feliz. Essa imagem do Neymar no CT do Santos é muito poderosa. Simbolicamente, é o retorno do herói à sua origem, ao seu porto seguro, justamente no momento de maior vulnerabilidade da carreira dele. Isso cria uma narrativa de recomeço, né? Ótima para a imagem dele e, claro, fantástica para o Santos e sua torcida. E do ponto de vista clínico, o processo descrito é o padrão ouro. Lesões de ligamento são traiçoeiras. A pressa é inimiga, imagino. A maior inimiga. Esse foco total em reconstruir a base muscular, o alicerce da perna, antes de pensar em chutar uma bola, é a única maneira de garantir que ele volte bem. A paciência agora define o resto da carreira dele. E para fechar, vamos para o que vem depois. Lionel Messi deu uma entrevista e falou algo que, para mim, foi bem surpreendente. Ele disse que não se vê como técnico, como manager. E a parte genial vem logo depois. Ele não parou no "não quero ser técnico". Não. Ele disse o que ele quer ser. Proprietário de um clube. Dono. E usou a expressão arrancar a barro, ou seja, começar de baixo para dar oportunidade a jovens talentos. Uau! Quer dizer, em vez de gerenciar os jogadores, ele quer construir o parquinho inteiro. É uma mentalidade completamente diferente. Exatamente. É uma quebra de paradigma. A rota tradicional para uma lenda como ele seria virar técnico, embaixador, dirigente. O que o Messi está propondo é o caminho do empreendedor, do fundador. É muito mais difícil, muito mais arriscado. Não se trata mais de usar seu gênio em campo, mas de criar uma instituição. Uma cultura, um legado. Um legado que vai muito além dos gols e troféus que ele ganhou. É a ambição de ser um construtor. Então, fazendo um balanço de tudo que a gente viu, passamos pelas novelas do mercado, com seus jogos de poder e paciência. Mergulhamos nas cifras que desafiam a lógica, desde a aposta do City até a supervalorização do potencial do Estevão. E terminamos com as jornadas dos ídolos. Um buscando a recuperação física em casa e o outro já projetando uma vida inteira para depois do futebol. E o fio que conecta tudo isso, eu acho, é uma tensão constante entre 3 forças: o dinheiro, a lealdade e o legado. Boa. É um reflexo do equilíbrio ou desequilíbrio entre esses 3 pilares no futebol moderno. E antes da nossa reflexão final, um lembrete rápido. Se você está gostando dessa análise, não esquece de se inscrever no nosso canal, o Futebol 5.0 Expresso. Deixa o like e conta pra gente de qual cidade você está ouvindo. Isso aí. E isso tudo nos deixa com uma última provocação. A fonte diz que Messi sonha em construir um clube de baixo, focado em dar oportunidade a jovens. Um sonho bonito. Mas depois de tudo que a gente falou sobre os 500 milhões do City, os 200 milhões do Estevão, fica a pergunta: esse sonho do Messi ainda é possível no futebol de hoje? Ou será que o poder avassalador do dinheiro tornou essa visão mais romântica do futebol, de crescer só com base no talento, uma bela, mas uma impossibilidade? Tenham tudo de bom hoje e sempre.